to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, esta é a nossa terceira aula do curso de Educação Cristã. E ainda farei uso dessa obra aqui, Divini Illius Magistri, que é sobre a educação cristã. Essa carta encíclica do Papa Pio XI. E por que ainda vou fazer uso dela? Não apenas nesta aula, mas eu penso que mais 2 a 4 aulas ainda vou fazer uso dela. Por quê? Porque essa obra, ela sintetiza muito bem, de maneira cristã, católica, verdadeiramente falando, o que verdadeiramente é educação, quais são os agentes ali que estão diretamente relacionados à educação, os meios que nós pais devemos buscar para educar os nossos filhos, qual é o verdadeiro ensino e, digamos assim, qual o objetivo verdadeiro da educação, que é alcançar a beatitude eterna, ou seja, sermos felizes eternamente com a contemplação do verdadeiro Deus. E essa obra, como eu falei, ela não apenas sintetiza, mas ela direciona, ela traz os princípios que nós, pais cristãos católicos, devemos tê-los para tomarmos as verdadeiras atitudes, as verdadeiras ações e ter um verdadeiro direcionamento para com a educação dos nossos filhos. Isso deve-se sim levar em consideração. Por quê? Porque muitos pais, professores no geral, quando falam em educação, eles não têm um princípio, eles não seguem um princípio verdadeiro, eles sempre são relativistas, mas nessa obra não, aqui não há nada de relativista, aqui é tudo católico. E pessoal, nesta aula específica, que era para eu ter postado há 2 dias atrás, se eu não me engano, 3 dias atrás, não deu porque eu tive problemas no trabalho assim, tive que demorar mais um pouco no trabalho, questões próprias do trabalho, nada grave, e também questões familiares, e isso foi até bom porque deu para eu juntar, melhor dizendo aqui, alguns exemplos que eu vou utilizar aqui nessa aula e que vai ser extremamente necessário e profícuo para essa aula específica. Que nesta aula a gente vai abordar essa questão do Estado, ou seja, o segundo agente, digamos assim, natural que está relacionado diretamente à educação dos filhos. Na aula anterior a gente falou sobre a família, nessa aula a gente vai falar sobre o Estado. Só que eu penso que não vai dar em apenas uma aula. Então, essa vai ser a primeira aula sobre o Estado, que vai ser a relação, digamos assim, estrita e direta do Estado com a educação. E na outra aula, a gente vai fazer uma relação entre o Estado e a religião na educação. Bem, eu peço a vocês, pessoal, que estão assistindo esse vídeo, que verdadeiramente se detenham na aula, prestem muita atenção no que eu vou expor aqui, porque nada é tirado da minha cabeça, aqui é tudo de maneira católica, de maneira cristã, verdadeiramente falando, e os exemplos que eu vou utilizar aqui para fundamentar são exemplos que qualquer um pode provar, qualquer um pode ter acesso. Então, eu só vou tirar conclusões baseadas na obra, não vou fugir daquilo que está aqui. Nada aqui vai ser criado de maneira aleatória. E os exemplos que vocês vão perceber são exemplos que estão diante da gente. E muitas das vezes a gente não percebe. Eu presto muito bem atenção, aliás, eu peço que vocês prestem muito bem atenção, que essa vai ser uma das aulas talvez mais importantes aqui
para o canal em relação propriamente à educação, e vocês vão perceber por quê. Vamos lá então. Eu vou ler o texto na íntegra, essa parte, porque é um texto sintético e que verdadeiramente não vai demandar muito tempo. Que é esse aqui, lembrando que é o capítulo 4, que está aqui sobre o Estado, que ele diz o seguinte, começa o seguinte: como grandíssimas vantagens derivam para toda a sociedade de um tal primado da missão educadora da Igreja e da família, como temos visto, assim também nenhum dano pode ele causar aos verdadeiros e próprios direitos do Estado relativamente à educação dos cidadãos, segundo a ordem estabelecida por Deus. Bem, pessoal, aqui é necessário deixar bem claro o seguinte, que o Papa Pio XI, como verdadeiro católico, verdadeiro Papa, ao contrário desses falsos papas que temos aí nos últimos anos, ele sempre faz relação com os direitos de Deus, os direitos divinos e os direitos naturais, que são os direitos que são, digamos assim, implícitos na própria natureza das coisas. Então, ele sempre vai, digamos assim, trabalhar com esses dois direitos, os direitos divinos, os direitos de Deus, propriamente dito, os direitos revelados, o direito positivo, a lei positiva de Deus, revelada diretamente para nós, e também os direitos naturais. Por exemplo, é direito natural que todo indivíduo humano se defenda sobre um ataque. A gente se defende de maneira natural. É natural que nós reproduzamos, é um direito natural nós reproduzirmos. É direito nosso natural estudar, por exemplo, pensarmos. Tudo isso aí é questão da natureza, está na natureza das coisas, aqui relativamente a nós humanos. Assim como também é antinatural obrigar, por exemplo, um gato a se alimentar única e exclusivamente de vegetais. Ele não vai fazer isso. Deu para compreender? Porque não está na natureza dele. Assim também como é próprio da natureza dos peixes conviverem no mar. Se você retirar um peixe do mar e trazê-lo para a terra e ele ficar muito tempo aqui, ele vai morrer. E todos nós sabemos que é direito de todos ter a vida, digamos assim. Então ele sempre vai partir desses princípios, das leis de Deus e as leis naturais. Consequentemente, os direitos de Deus, os direitos divinos, os direitos da Igreja e os direitos naturais. Sempre partindo desses princípios. E ele continua sobre o Estado, que aqui ele vai falar sobre o Estado no geral. Ele diz o seguinte: estes direitos são concedidos à sociedade civil pelo próprio autor da natureza, ou seja, Deus. Ele não cita aqui, mas a gente sabe que é. Não há título de paternidade, como a Igreja e a família, mas sim em razão da autoridade que lhe compete para promover o bem comum e temporal, que é precisamente o seu fim próprio. Ou seja, aqui ele mostra, diante da revelação e da própria natureza, que é próprio do Estado promover e proteger o bem comum, como ele fala aqui. Aqui, mas sim em razão da autoridade que lhe compete para promover o bem comum e temporal, que é precisamente o seu fim. Ou seja, a finalidade do Estado é promover o bem comum e temporal nosso. Mas que bem comum é esse? Qualquer um bem? Não. Aquele bem que seja de acordo com os direitos naturais e os direitos divinos. Por consequência, a educação não pode pertencer à sociedade civil do mesmo modo que pertence à Igreja e à família, mas de maneira diversa, correspondente ao seu próprio fim. Ou seja, pessoal, temos sempre que ter em mente o seguinte, que o Estado tem uma finalidade, a família tem uma finalidade e a Igreja tem uma finalidade. A Igreja e a família têm relações de paternidade, como ele fala aqui. Por quê? Porque a Igreja, ela é a nossa mãe educadora. Nós pais educamos os nossos filhos por ser, digamos assim,
digamos não, por ser não, por de fato sermos os progenitores dele. Então nós temos esse direito de educá-los, porque nós somos a causa, digamos assim, ao menos humanas, da existência dos nossos filhos. Deu para compreender? E ele continua. Ora, este fim, o bem comum de ordem temporal, consiste na paz e segurança de que as famílias e os cidadãos gozam no exercício dos seus direitos e, simultaneamente, ao maior bem-estar espiritual e material de que seja capaz a vida presente mediante a união e a coordenação do esforço de todos. Eu penso que até aqui dá para compreender. Aí agora ele fala sobre, ele adentra no item 4.2, que é sobre as funções do Estado, no geral, e também em relação à educação. Ele fala o seguinte: portanto, é dupla a função da autoridade civil que reside no Estado: proteger e promover a família e o indivíduo, e de modo nenhum os absolver ou substituir. Prestem muito bem atenção, pessoal. Isso aqui ele está falando partindo dos princípios da revelação divina, da revelação do próprio Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, e pelos direitos naturais. Vou repetir. Portanto, é dupla a função da autoridade civil que reside no Estado: proteger e promover a família e o indivíduo, e de modo nenhum os absolver ou substituir. Ou seja, o Estado não pode substituir a família, nem a igreja, nem a nossa religião católica, nem ao menos absolvê-la, ou seja, tomar para si o poder delas, digamos assim. Isso ela não pode, mas a gente vê que de fato isso está acontecendo. Vou dar exemplos aqui depois. E relativamente à educação, é direito, ou melhor, é dever do Estado proteger com as suas leis o direito anterior da família sobre a educação cristã da prole, como acima indicamos, e por consequência, respeitar o direito sobrenatural da igreja a tal educação cristã. Isso aqui, pessoal, para os tempos atuais, é impossível com esse Estado laico e esse Estado que se diz liberal maçônico. É impossível que o nosso Estado, como a gente vai ver aqui, por decisões aqui do próprio Estado e incentivo do próprio Estado, está acontecendo o contrário, incentivando leis e princípios e culturas contra a cristandade, contra a Igreja Católica. Vamos dar continuidade. Do modo semelhante, pertence ao Estado proteger o mesmo direito da prole, quando viesse a faltar, física ou moralmente, a ação dos pais, por defeito, incapacidade ou indignidade, visto que o seu direito de educadores, como acima declaramos, não é absoluto ou despótico, mas depende da lei natural e divina, e por isso sujeito à autoridade e juízo da Igreja, e outro sim, a vigilância e tutela jurídica do Estado em ordem ao bem comum, até porque a família não é sociedade perfeita que tenha em si todos os meios necessários ao seu aperfeiçoamento. Em tal caso, excepcional de resto, o Estado não se coloca no lugar da família, mas supre as deficiências e providencia com os meios apropriados, sempre em harmonia com os direitos naturais da prole e com os sobrenaturais da Igreja. Aqui, pessoal, ele fala sobre a questão do Estado, né? Quando ele supre essa necessidade, digamos assim, essa lacuna deixada pela família. Por exemplo, um pai bêbado, um pai que não tem a mínima condição, ou uma mãe, que nem eu já vi, mães drogadas, que não tem a mínima condição de educar nem criar um filho. Então, o Estado, sim, pode intervir nesse caso, e, se necessário, até retirar a guarda desses filhos, por correr perigo, não propriamente na sua vida física, mas também na sua ordem sobrenatural. Eles podem retirar o direito civil desses pais
e colocar, como fazia em outrora, em orfanatos, que a igreja tinha, né? Até hoje mantém instituições como essa, para, digamos assim, proteger essas crianças e até elas terem um lar adotivo, um lar que pudesse promover e proporcionar para elas um ambiente cristão, um ambiente educacional saudável. Isso o Estado pode fazer, mas não o contrário, substituir ou absorver os direitos e deveres dos pais e da Santa Igreja. Ela não pode, mas quanto a isso pode. Mas a gente vê que não é assim que acontece. O Estado atualmente, no mundo inteiro, ele retira a guarda dos pais, não por serem maus, mas por estarem justamente promovendo a educação cristã e dando uma educação saudável. Já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, onde na Noruega, uma família teve seus filhos, ou era um filho, eram vários, que teve seu filho retirado da sua guarda porque eram cristãos. Simples assim. Ou seja, o Estado hoje não é um Estado cristão. Lembre-se sempre disso. Parta sempre do princípio que nós não temos mais Estado cristão. Ficou claro? Vamos dar continuidade. Em geral, pois, é direito e dever do Estado proteger, em harmonia com as formas da reta razão e da fé, a educação moral e religiosa da juventude, removendo as causas públicas que lhe sejam contrárias. Principalmente, pertence ao Estado, em ordem ao bem comum, promover por muitos modos a mesma instrução e educação da juventude. Ou seja, pessoal, como ele mostra aqui, o Estado, como, digamos assim, um agente natural, ele tem que agir de acordo com aquilo que é próprio dele, com a finalidade dele, que é o bem comum. E se, numa sociedade cristã, saudável, católica, o país é católico, tem na sua Constituição a religião católica como princípio, então é dever do Estado proteger e promover isso com os próprios meios de poder que ele tem. Poder de polícia, poder jurídico, poder legislativo e assim sucessivamente. Ou seja, colocar as forças do Estado, propriamente do Estado, ao serviço do bem comum, natural e também sobrenatural. Mas não é isso que acontece. Por isso, pessoal, que eu considero extremamente importante que vocês leiam e estudem isso aqui. Porque isso aqui é um documento católico. Um documento que verdadeiramente tem que ser lido e posto em prática, ao menos naquilo que for possível para a gente, nos momentos obscuros, atuais, naquilo que a gente puder. E pedir a graça de Deus para que nós sejamos íntegros. E toda a obra está aqui, já que o Estado e até mesmo essa falsa igreja que está aí não ajuda, então nós temos ainda o nosso poder dado pelo próprio Deus para educarmos nossos filhos da maneira cristã, da maneira católica. Vamos dar continuidade. Primeiramente, e por si, favorecendo, aqui ele fala sobre como que o Estado pode promover isso aí, a instrução e a educação da juventude. Aí ele continua. Primeiramente, por si, favorecendo e ajudando a iniciativa e esforço da igreja e das famílias. A história e a experiência demonstram o quanto isso é eficaz. Depois disso, completando este esforço, quando ele não se mostra suficiente, também por meio de escolas e instituições próprias, porque o Estado, mais que ninguém, possui meios de que pode dispor para as necessidades de todos, e é justo que use deles para a vantagem daqueles mesmos de quem derivam. Ou seja, aqui é apenas uma conclusão que ele fala. Já que o Estado é católico, as famílias são católicas, então os Estados têm como ajudar nesse sentido, promovendo, como ele fala aqui, com escolas, até criando escolas mesmo. Já que os pais, por si mesmos, de um modo geral, as famílias não são isoladamente, né? Lógico, isoladamente não é autossuficiente, então o Estado pode suprir nessas questões. Ficou claro, pessoal?
ou seja, promovendo educação católica. É impossível hoje, praticamente, colocar isso aqui em prática. Eu digo impossível diante da obscuridade que a gente está vivendo, mas não para Deus, lógico. Se a gente for analisar numa perspectiva humana mesmo, isso aqui é impossível. Mas, como as Escrituras estão sendo cumpridas, né, é necessário, como nosso Senhor Jesus Cristo afirmou, que certas coisas aconteçam, porque é desígnio do próprio Deus. Vamos dar continuidade. Além disso, o Estado pode exigir e, por isso mesmo, procurar que todos os cidadãos tenham o necessário conhecimento dos próprios deveres cívicos e nacionais e um certo grau de cultura intelectual, moral e física que, dadas as condições dos nossos tempos, seja verdadeiramente clamada pelo bem comum. Ele só está enfatizando mais ainda sobre essa questão. O Estado pode sim promover uma educação cultural, intelectual, moral e física, como ele afirma aqui, mas de acordo com o bem comum, o bem cristão comum. Ficou claro, pessoal? E não é isso que acontece, como a gente vai ver aqui, que eu vou dar exemplos aqui, depois de ler essa parte do documento. E o último parágrafo é o seguinte: todavia, é claro que, em todos os estados, estes modos de promover a educação e instrução pública e privada, o Estado, além de observar a justiça distributiva, deve também respeitar os direitos congênitos da Igreja e da família sobre a educação cristã. Portanto, é injusto e ilícito todo monopólio educativo ou escolástico que, física ou moralmente, restringe as famílias a frequentar as escolas do Estado, contra as obrigações da consciência cristã ou mesmo contra as suas legítimas preferências. Ou seja, pessoal, como ele afirma aqui, o Estado não pode monopolizar a educação e as escolas, de modo que crie, ao seu bel prazer, um modo próprio de ensino, digamos assim, de pedagogia, coisas que podem ser contrárias à família. O Estado, no sentido da lei divina e natural, não pode fazer isso. Mas a gente sabe que hoje nem a lei de Deus impera nos estados, nos países, no próprio nosso país, como a gente vai ver, nem mesmo a lei natural, nem muito menos a lei natural, que é aquela lei mais próxima aqui da gente. E ele fala o seguinte: isso ele não pode fazer contra as obrigações da consciência cristã, ou mesmo contra as suas legítimas preferências. Mas não é isso que acontece, como eu vou mostrar aqui. Agora, pessoal, lembre o seguinte, isso aqui é a parte final do texto que eu acabei de ler, o último parágrafo. Isso, pessoal, é uma carta católica, o que a Igreja Católica fala acerca do Estado. Mas lembrando que isso ele fala numa perspectiva católica, ou seja, um Estado onde obedeça às leis divinas e às leis naturais, coisas que não é assim. Agora eu vou falar sobre as questões práticas que a gente percebe hoje no nosso país e que é totalmente contrária a tudo que está nessa obra aqui, na obra católica. Presta atenção, estou aqui com essa Constituição, isso aqui é a Constituição original, só o texto constitucional íntegro. E tem uma parte aqui própria da educação, que é, digamos assim, na seção quarta, aliás, é no capítulo 2 da Seguridade Social, capítulo 2 da nossa Constituição, e na seção 4ª da Assistência Social, propriamente dita, e no capítulo 3 da nossa Constituição, que é sobre da educação, da cultura e do desporto. Sobre a educação, que está no artigo 205 da nossa Constituição, está escrito o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ou seja, pessoal, não fala aqui nada de direitos divinos, das leis de Deus e das leis naturais. E por que não fala? Porque não é o Estado que está regido pelas leis de Deus e os princípios naturais. E a gente já vê um exemplo logo no início aqui, ó, quando ele fala o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado. A gente viu na obra aqui que a educação não é um direito de todos, é um dever de todos. E é direito do Estado, sim, com sua própria finalidade, intervir, digamos, não melhor dizendo intervir, mas participar da educação, mas de acordo com sua finalidade, que é promover o bem comum. Isso é um direito. Agora, é dever não do Estado nem da família. É direito do Estado e da família educar os seus filhos. E é dever de todos se autoeducarem, buscar a educação. Isso é um dever, não é um direito. Olha só como eles invertem, é uma coisa diabólica mesmo. Eles invertem aqui. A gente já vê que logo no início do artigo, eles já invertem. A educação, direito de todos, não é o direito de todos, é dever de todos. Todos têm o dever de educar-se. Todos têm o dever de ir para o céu ou para o inferno. Isso é um dever nosso. Não é um direito. Ninguém tem direito de ir ao céu, direito de ir ao inferno. Não. A gente, com as nossas faculdades mentais, intelectuais e com a graça de Deus, a gente tem um dever, com essas forças, buscar o reino de Deus. Ou até mesmo, quem quiser, ir para o inferno. Agora é direito do Estado, direito da família e da igreja participar da educação dos seus filhos. Aí sim, olha só como eles invertem. No sentido natural e da lei de Deus, é um direito do Estado, um direito da família, um direito da religião, da Igreja Católica, participar diretamente da educação. Agora, no sentido universal, é dever de cada um de nós buscar a educação. Olha só como ele inverte. Ficou claro? Isso é apenas uma questão. Aí depois vocês vão vendo aqui, ó, o artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Olha os princípios. Não tem nada de Deus aqui. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Até aqui tudo bem. Aqui, ó. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Olha só. Ou seja, uma constituição liberal, maçônica, satanista. Liberdade para fazer o mal, para fazer o que for. Pedagogia, tudo que for nefasto. Isso é que está na nossa Constituição, ou seja, nossa Constituição Educacional Católica diz uma coisa, a Constituição do mundo diz outra. Por isso que é uma das coisas que devemos combater, né? Que é uma das coisas que nos afastam de Deus, que é o mundo, a carne e o Satanás. O mundo nos oferece isso aqui. Deu para compreender? Deus nos oferece isso aqui. Cabe a cada um de nós buscar aquilo que julgarmos necessários, de acordo com a lei natural e a lei de Deus, para alcançarmos a vida eterna. Agora, vamos adentrar em outras coisas. Ó, pessoal, eu tenho essa obra aqui, é bem interessante, que se chama Onde Nascem os Gênios, de Eric Weiner. E tem logo aqui no princípio, tem uma frase que eu já até citei aqui para vocês, que é a seguinte, é uma frase de Platão. Preste muito bem atenção, que vai ser muito necessário para a gente compreender as coisas que estão por vir. Agora, os exemplos que eu vou dar para vocês. Diz o seguinte, Platão: o que é reverenciado em um país será cultivado nele. Preste bem atenção. O que é reverenciado em um país será cultivado nele. Por exemplo, se nós reverenciarmos as leis de Deus, todos os princípios e leis divinas, e obedecermos à Igreja Católica, naquilo que é propriamente nós iremos cultivar necessariamente
coisas próprias cristãs católicas. Nós vamos cultivar no nosso intelecto, na nossa cultura, na nossa sociedade, elementos, cultivar, ter cultura, promover coisas próprias para a nossa salvação. Mas nós não reverenciamos isso. Falo no sentido cultural geral. Hoje, infelizmente, como nós não estamos num Estado católico, num Estado cristão, numa cristandade, numa sociedade católica, existe hoje, infelizmente, exceções de famílias católicas, mas o Estado não é católico, como já demonstramos aqui. E eu vou aqui partir de exemplos. Vamos olhar, pessoal, e preste muita atenção a partir de agora, porque nada é por acaso. Preste muito bem atenção como que as coisas vão sendo substituídas. Preste muito bem atenção. Preste atenção no seguinte, ó. Em 2021, o STF torna inconstitucional lei que obriga a ter a Bíblia nas escolas. E essa foi uma decisão unânime. Isso foi em 2021. Se eu não me engano, foi o Estado do Amazonas criou uma lei para ter uma Bíblia nas escolas públicas, instituições públicas, se eu não me engano, gerais, ter uma Bíblia. Era obrigado todas as instituições públicas terem um exemplar da Bíblia. Ela era obrigado. Ou seja, necessariamente, todas as escolas tinham que ter um exemplar da Bíblia. E o STF derrubou essa lei, dizendo que é inconstitucional. Detalhe, essa foi uma lei, por decisão, aliás, essa decisão deles foi unânime. Então, não me venham dizer que há conservadores, que há, digamos assim, cristãos nas nossas esferas de poder. Não, não há. Infelizmente, não há. É a realidade. Preste muito bem atenção. Foi em 2021 isso. Mas não parou por aí. Preste muito bem atenção. As coisas vão caminhando a passos largos. Por quê? Por onde passa um boi, passa uma boiada. Vamos continuar. Em 2022, teve uma escola, deixa eu ver aqui, deixa eu anotar aqui, foi. Uma escola da cidade de Rifaina foi denunciada porque alunos estavam rezando o Pai Nosso. E quem denunciou, já até falei em vídeos anteriores aqui, e quem denunciou foi uma professora. E o Ministério Público, que é uma autoridade do Estado, autoridade civil, na figura do promotor Alex Faciolo Pires, ele disse que é irrelevante, aliás, ele fala exatamente, ele diz que é irrelevante se os pais aprovam ou não rezar um Pai Nosso na escola. É irrelevante. Isso é totalmente relevante. O que importa é a lei para ele, a lei do Estado. E essa lei é que não pode haver elementos ali, sobretudo que seja de uma religião específica, como aqui é a cristã. Por isso que eu falo, uma coisa são os direitos de Deus e os direitos naturais, as leis de Deus e as leis naturais. E outra coisa é a lei do Estado. E como a gente viu aqui, de acordo com as leis divina e natural, o Estado não pode substituir ou absorver aquilo que é próprio dos pais. E aqui é um exemplo de que não é assim que funciona. O Estado chega lá e diz, não, você não pode rezar Pai Nosso. Não, mas os pais querem. O promotor diz, isso é irrelevante. Ah, os pais aprovam. Isso é irrelevante. A gente não está nem aí se os pais aprovam ou não. Aqui quem manda somos nós. Deu para compreender a gravidade que é você colocar um filho numa escola onde não pode rezar um Pai Nosso? Lembre-se o seguinte, é um passo de cada vez. Primeiro, entre aspas, não é mais obrigado ter Bíblias em casa. Aliás, Bíblia nas escolas, não é mais obrigado. Aí agora, você não pode rezar um Pai Nosso. Deu para compreender?
Vamos lá. Agora, isso foi em 2022. Em 2021, o STF tornou inconstitucional a lei que obrigava ter Bíblias obrigatórias nas escolas. Em 2022, um promotor proibiu lá que rezasse um Pai Nosso, por ser também anticonstitucional. E agora, em 2023, Lula sancionou a seguinte lei: Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africana e Nações de Candomblé, que vai ser dia 21 de março. Essa é a lei número 14.519, de 5 de janeiro de 2023. Primeiro, eles começam proibindo, abolindo. Depois eles vão introjetar aquilo que eles aboliram. Percebe? Por quê? Ou você está com Deus, ou você é contra Deus. Como eu mostrei aqui na obra, que foi até na primeira aula. Acho que está dentro de casa. O livrinho que eu li para vocês. Onde o Monsenhor de Sego fala bem claro que esse pessoal, o objetivo deles é implantar o reino de Satanás. Eles não são, digamos assim, eles têm aquela aparência de serem moderados. Preste muito bem atenção na primeira aula. Se der, assistam. A aparência de serem moderados, mas é só na aparência. Mas no íntimo deles, o objetivo é destruir a cristandade e colocar o reino deles de Satanás. Deu para compreender? Ó? Primeiro, desobriga a ter Bíblias. Depois, proíbe Pai Nosso. Aí já que a cristandade já não tem mais, não está dentro das escolas, não há mais resistência, nem dos pais, nem daquelas deputados que a gente elegeu, colocou eles lá. Não há mais resistência, então a gente vai colocar aquilo que é nosso. Aí começa, já em janeiro, presta atenção, já em janeiro de 2023, Lula sanciona que essa lei foi por iniciativa de um petista também, essa lei dos dias, como ele fala aqui, o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africana e Nações de Candomblé, dia 21 de março. Ficou claro? Retira algo e coloca, porque é como nosso Senhor Jesus Cristo afirmou: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não junta, espalha. E é como está escrito nos Salmos: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E mais ainda, o Salmo 95, versículo 5, diz o seguinte: os deuses da gente são demônios, mas foi Deus quem fez os céus, foi o Senhor que fez os céus. Por que eu estou falando isso? Que é para vocês compreenderem agora, melhor dizendo, o que está por vir. E agora, em 2024, teve o Enem agora, o Enem, e diz o seguinte, deixa eu ver aqui qual era a redação do Enem, o tema, está aqui, deixa eu ver, está aqui, teve o Enem com o seguinte tema: desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Esse foi o tema da redação. Agora, pessoal, por que é um tema de redação? Vocês já prestaram atenção? Por que não é apenas uma questão comum e você vai lá, objetiva, marca certo ou errado? Mas sim redação. Porque redação, pessoal, obriga você a pensar em algo e você escrever. Deu para compreender? E a gente sabe que, de acordo com os textos que eles colocam lá, para sugerir o caminho que você deve seguir na redação, são textos, como vocês vão perceber aqui, totalmente anticristãos, totalmente anticatólicos. Vou ler aqui um dos textos, que diz o seguinte, está aqui, que é o primeiro texto, texto número 1, que eu peguei na internet aí, que fala sobre, eles dão
como o tema é herança, ele diz o seguinte, o tema da redação, desafios para a valorização da herança africana no Brasil, ou seja, quais são os desafios, quais são os obstáculos que o Brasil ainda tem que contribuem para que essa herança africana não seja plena no Brasil. Então tem que ser retirado esses, digamos assim, esses obstáculos, são desafios e tem que ser retirados, porque a herança africana no Brasil tem que ser implantada. E uma das heranças, como fala aqui, Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matriz Africana e Nações de Candomblé. Não vai demorar muito para o seu filho chegar em casa, naquelas festas, né, que tem aí, de comemoração nas escolas, de Zé Pelintra, de Ogum, alguma coisa aí africana, travestido aí de algum demônio desses aí. Ficou claro, pessoal? Como que tem método, como que tem objetivo, que nada é por acaso, que o inimigo não age por acaso, ele age passo a passo, mas de acordo com o seu projeto. Ficou claro? E o primeiro texto que está lá na prova da redação é justamente o termo herança, o significado herança, o conceito, que é retirado do dicionário Roas da língua portuguesa, que diz o seguinte: herança, o legado de crenças, conhecimentos, técnicas, costumes, tradições transmitidos por um grupo social de geração para geração, ou seja, cultura. É o que está escrito lá. Peguem aí na internet a parte da redação que está justamente isso. Ou seja, é o primeiro texto conceitual que os alunos, os que estão ali fazendo o Enem, tem que partir. Você tem que partir disso aqui. Os conhecimentos, técnicas, costumes, crenças dos africanos, como ele diz aqui, das herança africana no Brasil. Eu deixo aqui bem claro, pessoal, que eu não sou racista, não tenho nenhuma discriminação, digamos assim, contra nenhum país, seja lá qual for. Eu tenho, sim, posições cristãs, católicas. Então, eu até acho um absurdo, quando eu vim morar aqui em Natal, que tinha muito essa questão de racismo, de discriminação, sobretudo em universidades, que é muito veiculado isso aí. Por quê? Porque eu fui criado no interior, lá não tinha isso. Por exemplo, eu tenho um tio negro, eu tenho um próprio tio que o apelido dele é Negro. Minha avó, ela era negra, meu avô era um homem branco, de olho verde. Então a gente nunca teve isso. No interior nunca teve isso. Negócio de discriminação, de racismo, nunca teve isso. Até onde eu pude perceber. Então eu fui criado nisso, a gente não tinha. A gente não estava nem aí se o professor era negro, branco, verde e tal. A preocupação era com o ensino, com o aprendizado. Então eu não fui criado num ambiente, graças a Deus, que não tinha isso, essa questão de racista, de discriminação. E detalhe, pessoal, é por isso que eu falei, pessoal, o seguinte: o que é reverenciado em um país é cultivado nele. Deu para entender? Ficou bem claro? Estão tirando Deus, que de fato praticamente já está tirando. Haja visto essa falsa igreja, que tem padres que até convidam para festas de demônios africanos. É a realidade, não estou mentindo. Olhem aí. Então, pessoal, quando Deus está se retirando, o demônio vai entrar. Quando eu digo Deus se retirando, é nós, que a sociedade que não quer mais ter parte com Deus. Está negando o próprio Deus. Não à toa que tem aquela célebre passagem das Escrituras, que nosso Senhor Jesus Cristo fala: quando eu retornar, será que encontrarei fé sobre a terra? Ficou claro? Está substituindo por questões do inimigo, como a gente viu aqui. Começa uma lei, já é lei, né? Comemorar
essas questões aí, como eu mostrei aqui, e agora já está cultivando nas redações. Já é tema de redação. Ficou claro? Tudo tem um método. O que é reverenciado é cultivado. E agora, nessa mesma redação, tem outro texto também, que é para servir como referência para a redação, que diz o seguinte, que é essa aqui: Histórias para Ninar Gente Grande, que é uma música que teve lá na Estação Primeira de Mangueira, um samba enredo de 2019, que eu escrevi aqui, tá aqui os versos, vou até ler para vocês verem que o negócio não é de brincadeira. Ele diz o seguinte: Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara. Não sei nem o significado disso. E não sei por que isso aqui, Dandara. E a tua cara é de Cariri. Presta atenção agora. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão do mar de Cariri. Presta atenção. Dragão do mar. Quem lê o Apocalipse sabe muito bem do que eu estou falando. Salve os caboclos de julho. Não sei nem o que é isso, caboclos de julho. Deve ter alguma coisa obscura aí. Quem foi de aço nos anos de chumbo, Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles, Malês. Depois vocês busquem esse texto, procurem saber aí o significado disso. Mas, para nós católicos, tem coisas aqui, para nós cristãos, tem coisas aqui que é, no mínimo, desconfiável. Ficou claro, pessoal? O que é reverenciado é cultivado. E uma das maiores expressões nossa de cultura aí para o mundo é o quê? Futebol e carnaval. Ficou claro? Vocês lembram que em tempos pretéritos, os jogadores de futebol, eles levavam faixa com o nome de Cristo, com mensagens cristãs, até mesmo, digamos assim, imagens mesmo por baixo da camisa, do terno lá, do uniforme deles de futebol. E agora é proibido isso? Deu para perceber? E esses jogadores de futebol estão todos aí, digamos aí, quando é época de carnaval, estão lá dançando. E muitas pessoas têm jogadores de futebol como exemplos, como ídolos. Agora não tem nem mais vergonha, o termo mesmo que eles utilizam é ídolo. Manto sagrado, milagres, tudo está no meio do futebol agora. Herói, santo, São Marcos, que eles falam, né? O goleiro lá pega uma bola lá, que é aparentemente difícil, eles falam de milagres. Deu para compreender? Tudo tem método, pessoal. O que é reverenciado é cultivado. Essa é a questão. Eu espero, pessoal, que vocês tenham observado essa aula. Prestem muito bem atenção nessa aula. Se der, assistam 1 ou 2 vezes. Mas para que vocês compreendam. E vocês coloquem em prática. E lembrando, pessoal, que não há 3, 4 caminhos. Ou o caminho de Deus, ou o caminho do mundo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agradeço a todos de coração. Lembrando sempre que temos que sempre buscar
a glória de Deus e o bem das almas, e não esquecendo de modo algum do nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. É isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima. And to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning,